Volume e intensidade de treinamento. É comumente falado por aí na educação física, tanto na faculdade, nos cursos aí, ou até nos vídeos, posts aqui do Instagram que você possa ver, que volume de treino tem que ser inversamente proporcional à intensidade do treino, que não tem como você fazer altos volumes de treino e manter a alta intensidade. Isso pode ser um erro muito comum cometido aqui dentro da área do exercício físico. E eu vou explicar para você por que a gente aprende isso, de certa forma faz sentido, só que no contexto do nosso dia a dia profissional, não faz sentido nenhum você dizer que volume de treino é inversamente proporcional à intensidade de treinamento, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Bianchini, aqui da CIT Consultoria, e aqui é o local onde você, que é personal trainer, estudante de educação física, vai aprender a dominar todas as estratégias, técnicas, variáveis do treinamento físico com o objetivo de otimizar o resultado dos seus alunos. Então, se você quer realmente entregar treinos de alto resultado para os seus alunos, aqui é o seu lugar, é aqui que você tem que estar, porque aqui é onde a gente vai ensinar tudo que a gente sabe, tudo que a ciência atualmente diz sobre treinamento físico otimizado para resultado. Mas vamos ao nosso assunto, que é volume de treino e intensidade. Vamos lá. Primeira coisa, vamos definir esses dois termos, porque a gente tem que garantir que a gente está falando a mesma coisa, porque acredite ou não, quando eu falo intensidade, alguns de vocês vão pensar uma coisa, outros vão pensar uma outra coisa, tá bom? Então vamos definir aqui tecnicamente para a gente garantir que a gente está falando a mesma coisa. Quando eu falo intensidade de treinamento, né, a gente tem que, primeira coisa, definir intensidade de treinamento aeróbio e intensidade de treinamento de musculação, porque são duas coisas totalmente diferentes, tá? Alta intensidade para um é totalmente diferente de alta intensidade para o outro. Então vamos supor, se eu estou falando alta intensidade de musculação, eu estou falando de carga utilizada na musculação, tá? Então eu estou falando de 90% de 1 RM, por exemplo, eu estou falando de carga para 10 repetições máximas, por exemplo, para 5 repetições máximas. Isso é a definição de intensidade, a carga utilizada, né? Muita gente acha que a intensidade é o esforço executado ali no treinamento, é o esforço executado naquela série, é o esforço executado naquela sessão, mas não, tá? Intensidade é a carga utilizada. Então um treino muito intenso significa que você colocou mais peso na barra para executar aquele exercício, tá? Sempre relativo ao indivíduo que vai executar aquele treinamento, mas sempre levando em consideração a carga que está sendo utilizada. Então vamos supor, um treino muito intenso de musculação significa que você vai fazer poucas repetições daquele movimento, porque você está com muita carga naquele exercício, tá bom? Então isso é intensidade. Volume de treino tem algumas possíveis definições, tá? Eu vou te dar a definição que engloba basicamente todo o nosso raciocínio aqui de treinamento, que é volume é igual a número de séries vezes o número de repetições vezes a carga utilizada vezes o tempo sob tensão. Então perceba, quando eu falo que o volume de treino são esses 4 fatores multiplicados, eu não estou necessariamente dizendo que o volume de treino é um número específico, né, que é uma unidade específica de trabalho, né? Porque o volume de treino, assim, ele é definido como o trabalho executado dentro da academia. E a gente consegue determinar esse trabalho se a gente multiplicar essas 4 variáveis, que é número de séries, repetições, a carga utilizada e o tempo sob tensão, né? Se foi uma cadência mais lenta ou mais rápida, tudo isso você consegue ali ter um panorama de raciocínio lógico do que é volume de treino, mas não necessariamente você vai calcular o volume de treino para saber quanto que você está fazendo de volume de treino, né? Na pesquisa científica, provavelmente você vai ter que fazer isso. Como um personal trainer, você só vai precisar usar esse conceito, porque se eu falar alguma vez assim, ó, gente, temos que trabalhar com alto volume de treino, você já sabe que vai ter que manipular essas variáveis aí para você aumentar esse volume. Você não precisa necessariamente assim, eu vou aumentar 15,7% do meu volume de treino. Você não vai me ver falando isso, mas eu vou falar assim, ó, temos que aumentar esse volume de treino. E fora isso, em geral, se você parar para pensar, repetições e cargas sempre vão se acompanhar. Se você fizer mais cargas, se você fizer botar mais carga, você vai ter que fazer menos repetições. Se você estiver treinando sempre próximo à fadiga muscular ou até mesmo na fadiga muscular, essas duas variáveis vão estar sempre combinadas. Então, enquanto uma aumenta, a outra desce. Então, essa não é a saída para você aumentar o volume de treinamento. Então, a melhor variável para você aumentar o volume de treinamento, sem dúvida nenhuma, é o número de séries. Então, basicamente aqui na CIFTS a gente resume o volume de treinamento, né, como o número de séries, porque a gente parte do pressuposto que as outras variáveis estão equalizadas naquele treinamento, tá bom? Eu sei que tem várias perguntas que podem surgir quando eu falo isso. Se tiver qualquer dúvida, os comentários aqui abaixo você pode perguntar à vontade. Mas agora vamos ao nosso raciocínio. Então, se a gente pode dizer que o volume de treino, tá, na musculação,
é o número de séries que aquele indivíduo vai fazer para determinado grupamento muscular por semana, por exemplo, né? É geralmente assim que a gente calcula. E que intensidade é a carga utilizada, né? Agora a gente já começa a entender um pouco que já começa a ficar complicado. Lembra quando eu falei da fórmula do volume de treino? Que a carga faz parte do volume de treino? Então, se eu aumentei a carga utilizada, eu estou aumentando o volume de treino de certa forma, né? Mas como eu falei, a gente tem ali a questão da adaptação da carga pelo número de repetições. No final das contas, você vai... eu estou fazendo aqui 50 kg de cada lado no supino para fazer 10 repetições. Se eu botar 60, eu vou ter que fazer 6 repetições. Então, você já vai reduzir ali. Isso se equivale. E no final das contas, você não manipulou nada do volume de treino. Você aumentou a carga, mas não mexeu no volume de treino. E é por isso mesmo, né, que você não necessariamente vai ter aí variáveis inversamente proporcionais quando se fala de volume e intensidade. Porque não significa que você está botando mais carga na barra, que você obrigatoriamente vai fazer menos treinamento, menos trabalho naquela sessão, ou menos séries naquela sessão de treinamento. Tá? Você não precisa fazer menos séries só porque você aumentou a carga do treinamento, tá bom? Então, você pode muito bem, vamos supor, você vai fazer 10 séries de supino, vamos botar assim, 10 séries para agrupamento peitoral naquela sessão de treinamento, né? Você não precisa, aí você quer trabalhar em alta intensidade, tá? Então você vai trabalhar ali com cargas de 80% a 90% de um RM. Isso não significa que você vai ter que reduzir o número de séries, né? Não significa que você vai ter que fazer 5 séries só porque você aumentou, né, a carga que vai ser utilizada. Então eu aumentei a intensidade e mantive o volume de treino da maneira que ele estava. Então perceba que a gente não vai ter essa relação inversamente proporcional. E sabe por que não existe essa relação inversamente proporcional? Né? Porque a gente tem um intervalo de descanso entre as séries. É isso que garante que a gente consiga fazer o mesmo volume de treino utilizando mais carga, tá bom? Porque se você souber manipular um intervalo de recuperação entre as séries, você vai conseguir fazer o mesmo volume de treinamento. Renato, mas aí eu vou precisar ficar descansando 3, 4 minutos? Dependendo da carga que você estiver utilizando, né, da capacidade recuperativa do indivíduo que está treinando, talvez você tenha que recuperar bastante, 3 minutos, 4 minutos, né? 4 minutos é muito raro isso acontecer, tá? Só em treinamento, onde o indivíduo sabe ali executar aquele treinamento com muita qualidade, muita boa performance, consegue levar a musculatura ao extremo e vai precisar de um longo período de descanso para se recuperar. Mas em geral, né, você não vai precisar de intervalos tão longos assim. Renato, mas aí o meu treino vai sair com 90 minutos totais, e aí você já sabe, né? Você mesmo já deve ter ouvido falar que treinos longos não dão resultado. Só que isso é uma baita de uma mentira, minha gente. Né? Se você já ouviu alguém falar que treinos longos não vão dar resultados ou vão acabar com os seus resultados, né, você está sendo enganado, tá? E eu sei que tem muito professor de educação física que acha isso. Que acha assim, não, depois de 45 minutos começa a dar um pico de cortisol e aí você tá só perdendo massa muscular, você não ganha mais massa muscular. Isso não faz sentido nenhum, tá? Não tem nenhum embasamento científico você dizer que um treino curto vai ser melhor do que um treino longo para o ganho de massa muscular por conta de variáveis hormonais ou até mesmo de variáveis de treino. Porque o que a gente sabe hoje de exercício físico voltado para hipertrofia muscular? Que quando você pega o volume de treino, que é uma das variáveis chaves ali da hipertrofia muscular, e você começa a aumentar ela gradativamente, ou seja, fazer sessões de treino mais longas, você começa a ter mais resultados de hipertrofia. Tudo bem, você ficar 3 horas na academia não faz sentido nenhum, porque as últimas séries que você estiver fazendo já não estão na máxima performance, já estão ali com metade da sua capacidade, então você começa a ter uma perda muito grande, e aí já não faz sentido você continuar. Mas, em geral, né, se você comparar um indivíduo que está fazendo um treino rápido, né, aquele treino é assim, 20 minutos de treino, vou fazer ali algumas séries rapidinho e faço 20 minutos e comparar com um indivíduo que demora ali 60 minutos para fazer a sessão de treino dele, que faz todas as séries completas na sua alta performance, esse indivíduo tem muito mais chances de obter resultados de hipertrofia do que aquele que treina com 20. Né? E é até ruim a gente comparar indivíduo contra indivíduo, porque aí a gente pode ter alguns fatores externos que podem aplicar naquele indivíduo que treina 20 minutos e ele tem um resultado maior. Vamos supor, a alimentação do indivíduo de 20 minutos está mais regulada do que a do outro. Aquele indivíduo tem uma genética muito melhor que a do outro. Então aí
Pode ser que o indivíduo que treina pouco está melhorando, mas não por conta do treino que ele está fazendo, é por conta dos outros fatores externos. Só que eu garanto que esse indivíduo que está ganhando massa muscular treinando 20 minutos, se ele fizesse sessões de 60, ele com certeza ia ganhar muito mais massa muscular do que ele é capaz, porque ele ia conseguir fazer mais volume de treino, e mais volume de treino significa mais ganho de massa muscular. Isso não é o professor Renato que está falando para vocês, querendo impor isso para vocês, tá? Isso é os estudos científicos que são avaliados aí constantemente, cada vez mais estudos são publicados sobre o tema, mostrando sempre essa relação. Aumentou o volume de treino dos indivíduos do estudo, maior foi a hipertrofia. Reduziu o volume de treino dos estudos, né? Diminuiu a hipertrofia muscular, né? Quando você compara com grupos, você vê nitidamente o grupo que treinou com mais volume, maior hipertrofia, o grupo que treinou com menos volume, menor hipertrofia, tá? Ah, Renato, então quer dizer que para ter resultado na academia eu preciso treinar no mínimo 60 minutos, no mínimo 120 minutos, né? Não, né, gente? Pô, você pode fazer os seus treinos de 20 minutos. Se você é aquelas pessoas que odeia treinar, ou o seu aluno, né, que você que é personal, estudante de educação física, vai treinar o teu aluno e ele não gosta de treinar por algum motivo, ele não pode treinar por algum motivo, para ele ficar 20 minutos na academia já é um sacrifício, ele vai ter bons resultados, né? Se você souber montar adequadamente esse treinamento, ele vai ter bons resultados, né? Mas não posso, a gente jamais pode dizer que vão ser os melhores resultados possíveis de hipertrofia, mas às vezes esse bom resultado já vai satisfazer esse aluno e tá tudo bem, né? Se aquilo já está satisfazendo o aluno, ele não está em busca de mais e mais e mais, tá tudo 100%. Você não precisa ficar implementando, vamos fazer mais volume de treino, vamos fazer mais tempo de treino. Você sempre regula de acordo com o seu aluno. É isso que mais importa antes de tudo, tá? Então, recapitulando todo esse nosso raciocínio de volume e intensidade de treinamento, tá? Na musculação, nós não podemos dizer que o volume é inversamente proporcional à intensidade. Porque quando alguém fala assim, pô, Renato, mas um treino de alto volume, né, com muitas séries e tudo mais, com muito tempo de duração, no final você já não está performando bem, então já caiu a intensidade. Mas eu te garanto, pelo menos no início do treino, você vai manter a mesma intensidade que você manteria se você fosse fazer uma sessão curta de treinamento. Então vamos supor, a gente está treinando, tá? A gente prescreveu 10 séries para você fazer para o grupamento muscular do peitoral, tá bom? E aí, vamos lá, a gente começa o seu treinamento. Na hora que a gente atingiu as 10 séries, a gente vai ter uma decisão a tomar. Ou a gente continua e faz mais 10 séries, ou a gente para ali e você descansa. Você concorda aqui comigo que até ali o mesmo esforço foi implementado por você? E se você continuar o treino, por mais que você tenha tido menos esforço na segunda metade do treinamento, que você está tendo que descansar mais, que você não está se recuperando bem, então teu peitoral já está completamente fadigado, já não está respondendo muito bem ao treinamento, você concorda que mesmo assim você está fazendo mais volume de treino, né? E o esforço, apesar de ser menor, você no final das contas está fazendo mais esforço do que antes, né? Porque você soma as duas metades de treinamento, né? Então o seu esforço foi muito maior no final das contas, né? Então por isso que a gente não pode dizer que são inversamente proporcionais, nem se você estiver falando intensidade como carga utilizada e nem como o esforço executado, tá? Então por isso que volume e intensidade não são inversamente proporcionais na musculação, tá? Isso é muito comum utilizado na periodização, porque assim, quando você está fazendo um modelo de periodização, geralmente para treinamento cardiovascular, um modelo de periodização para prática esportiva, faz sentido você às vezes reduzir a intensidade e aumentar o volume em algumas fases da periodização. Então, muita gente começou a copiar e colar essa parte para musculação. Só que a musculação é totalmente diferente, tá? E até mesmo no treinamento esportivo, no treinamento cardiovascular, você vai ter algumas questões importantes ali para ser verificadas, né? Nem sempre você vai querer treinar em baixa intensidade durante muito volume, nem sempre você vai querer treinar em alta intensidade em baixo volume, tá? E assim, é óbvio, né? Se você estiver correndo numa intensidade altíssima, né, você não consegue correr por muito tempo. Isso aí, beleza, essa relação aí até faz sentido na corrida, mas na musculação a gente já não tem essa relação aguda de volume e intensidade, tá? Isso que eu queria explicar para vocês. Essa foi uma pergunta que chegou bastante pra gente aqui. Espero que tenha sanado essa dúvida, né? Que você tenha entendido melhor essa relação e por que ela não existe aqui na musculação. E se você tiver mais dúvidas sobre esse tema ou outros temas aqui da musculação, treinamento físico para hipertrofia muscular, para emagrecimento, é só deixar aqui embaixo. A gente vai ter muito prazer de montar um vídeo como esse para te responder, tá bom? Então era isso, um grande abraço para você e até a próxima.